a palavra de Deus, mas hoje eu convidei, dei esse cargo ao nosso irmão Edilson, que vai estar trazendo a palavra de Deus para o coração dos irmãos. Ele tem aqui a sua água, ele tem o seu microfone, e a gente aqui vai tendo o nosso cuidado. Deus abençoe, Edilson. E te use poderosamente nessa noite. Amém? Boa noite. Que a paz seja convosco, amém? Tanto para você que está aqui, você que está em casa. É algo novo, né? É algo novo. Então, se eu não olhar muito para a câmera, me desculpe, mas falta prática. Tá bom? Sem demorarmos muito, pega a sua Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Verso 1. Acompanhe comigo. Amém. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1 até o 7, que diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha a bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Aonde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra é divinamente inspirada, Senhor. Te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, como tu falaste ao meu coração. Que a tua palavra seja como o martelo que esmiuça a pedra, o ancinho, ó Deus, que sulca, que abre sulcos na terra para que a boa semente venha cair. Que, ó Deus, o teu povo venha ser abençoado por tua palavra, Pai, e isso possa esclarecê-los. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Reis é um livro que ele vai tratar sobre a dinastia de Israel. A dinastia de Israel são todos aqueles que descenderam dos reis que teve. Primeiramente, é lógico, com o rei Saul, depois com o rei Davi, e é a partir praticamente do rei Davi é que nós vemos uma nação poderosíssima se levantar e galgar aos poucos todo o espaço que tinha ali, todos os campos, através de batalhas, acertos, através de reinos. Mas chega um momento que o povo começa a perder o foco daquilo que realmente era o mais importante.
E isso faz com que Israel se divida, se forme dois reinos. O reino do norte, que continuou sendo chamado Israel, e o reino do sul, que começou a ser chamado também de Judá. O reino de Judá, ele seguiu a linhagem de Davi, enquanto que o reino do norte seguiu a linhagem de Jeroboão, aquele que usurpou parte desse legado. E com isso, começou um processo de apostasia, ou seja, um distanciamento da visão de Deus, daquilo que Deus tinha planejado para o seu povo. Para conseguir o objetivo de ter o povo em suas mãos e obedecê-lo, os reis começaram, principalmente, é claro, o reino do norte, começou a engendrar formas de prender o povo através de astúcias, como criando altares, impedindo que eles fossem ao templo de Jerusalém para adorar. E isto cada vez mais distanciou o povo de Deus. E é nesse momento que surgem algumas figuras essas que eram para trazer o povo de volta para Deus, chamados profetas. Nós vamos ver que desde Samuel, que conciliava tanto o ofício de sacerdote como de profeta, mas depois de Samuel, começou a realmente ter uma classe que era os profetas, que a principal função deles era exortar o rei, exortar o povo para que voltasse novamente aos caminhos de Deus. E é nessa época que surge um homem chamado Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele é encontrado, por um outro profeta chamado Elias, que o encontra arando a terra, sulcando a terra, e simplesmente pega o seu manto e lança sobre ele de uma forma de dizer que ele seria o seu sucessor, seria, como um simbolismo, o seu filho. E esse Eliseu, ele vem a ser o substituto, o sucessor de Elias. E através desta sucessão, dessa mudança, porque Elias, você que conhece um pouco das Escrituras, sabe que ele vem a ser arrebatado, ele é levado aos céus de uma forma miraculosa. E este Eliseu, que era um agricultor, um homem do campo, começa o seu ministério nessa época, uma época complicada, uma época onde o povo havia se distanciado de Deus, e a distância fez com que o povo perdesse a visão de Deus, o seu propósito, aquilo que Deus queria para o seu povo, ensiná-lo, ser diferente, ser uma nação escolhida do Senhor, única. E isto faz com que o povo comece a enveredar por caminhos que não estavam agradando ao Senhor. E ele envia esse profeta chamado Eliseu para exortar os reis, para trazê-los novamente para junto de si, para que o povo despertasse. E parece até que nós estamos passando um filme, contemporâneo dos nossos dias, porque nós vemos que, com tudo isso que tem acontecido, as pessoas não despertaram para o que está acontecendo. As pessoas parecem que estão vivendo como se nada de ruim estivesse. Os bares continuam cheios, as ruas continuam lotadas. As pessoas continuam a viver como se nada estivesse acontecendo.
Eu moro de frente para uma praça e todo dia eu vejo aquela praça cheia de pessoas se abraçando, conversando, brincando, e parece que nada está acontecendo, gritando, falando palavrão, fazendo as coisas mais terríveis às vezes. Parece que é o tempo que Eliseu estava apregoando, estava ali ensinando, exortando, chamando o povo para junto de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, através de um instrumento que o Senhor nos concedeu, que é para alcançar as pessoas e falar: olha, com tudo isso que está acontecendo, o Senhor vive, Ele reina. Ele continua chamando o seu povo para junto de si, dizendo: olha, tudo pode estar terrível, mas eu continuo sendo o mesmo Deus, eu continuo sendo o mesmo Senhor, eu continuo te chamando, eu continuo te esperando de braços abertos, falando: vem, filho meu, vem. Mas o povo não dava ouvidos. Era um tempo de casamentos mistos, de aquilo que Deus havia proibido, de ser: olha, não case, não faz jeito, não pegue esposas de outros povos, porque estas te levarão para a ruína. Mas é o que estava acontecendo. O próprio rei, começa com o rei Acabe, no tempo de Elias, o antecessor de Eliseu, um tempo onde a idolatria foi institucionalizada, foi colocada como padrão. E você pode ver que hoje você pode falar de muitas coisas, mas quando você fala contra o pecado, isso aí não é bom, isso aí está errado, isso aí não pode, isso aí a Bíblia condena. As pessoas se levantam contra você porque elas acham que o normal é o que está acontecendo. Lares destruídos, homens jogados pelas beiradas da rua, mulheres que abandonam o lar, deixam os filhos desprotegidos, desemprego, crueldade. Eu já falei isso aqui uma vez, não ao vivo. Eu já falei antigamente, no meu tempo de menino, você sabia que alguém havia morrido e o teu coração doía, sabe? Você ficava triste, mesmo sem conhecer a pessoa. E você tinha até aquela coisa, se eu passar ali perto, você cobre, acende uma vela pela pessoa. Não faço mais isso não, tá, irmãos? Mas hoje em dia, as pessoas afluem, correm para onde está o cadáver, para tirar foto, para postar em redes sociais. As pessoas, elas preferem imitar a fazer alguma coisa. Até mesmo quando elas vão fazer alguma coisa que deveria ser boa para o próximo, como ajudar o próximo. Ela quer aparecer na mídia, ela tira foto, ela anuncia nos holofotes. As pessoas estão idolatrando outras pessoas. Você não pode falar de determinadas pessoas que você quase apanha. Amigos param de falar com você se você não está com a mesma visão que ele. Você é chamado de quadrado, opressor. As pessoas estão sem paciência. Sabe, o trânsito é uma loucura. O trânsito parece que está pior ainda em alguns momentos. As pessoas jogam um carro em cima de você e não querem nem saber. As pessoas estão nervosas. Mas nesse tempo, havia uma perda de identidade nacional. Parece até que nós estamos falando de hoje, como já disse. Tanto nacional como espiritual. As pessoas se diziam israelenses ou que moravam em Israel, pessoas que falavam: eu sou do povo de Deus, mas elas faziam tudo aquilo ao contrário. Elas não sabiam mais a quem elas adoravam. Em
1 Reis, capítulo 18, verso 21, você vê que quando Elias, ele confronta os adoradores de Baal, está ali o povo. Apesar de haver um grupo de pessoas que estavam ali conscientes, não dobraram o joelho, não beijaram a Baal, como diz as Escrituras. Mas o povo não sabia se adorava a Baal ou adorava ao Deus vivo, a Yahvé. Não sabia mais, e Elias tem que ser mais rígido com eles. As pessoas não estão se importando. De manhã ela faz uma coisa, de noite ela faz outra. E isso propiciou um julgamento divino. Deus, ele pesa a sua mão. E que é isso, irmão? Deus pesando a mão. Eu costumo falar que se Deus pesar o dedinho, o mindinho, já era a gente. Mas somente o fato de Deus, ele falar assim, pô, peraí, o povo está... Eu vou deixar eles se enveredarem pelos seus caminhos. Isso já é o suficiente para o povo se destruir, se perder. Lembre-se quando a Bíblia fala lá em Êxodo, quando Moisés sobe para o monte para poder receber as tábuas da aliança. E Deus fala para Moisés, olha, desce, Moisés, que o povo já está se perdendo. Já tinham construído um bezerro de ouro, já estavam dançando, dizendo que aquele dali foi que tirou eles do Egito, que eram opressores dele. E nesse contexto, é o que nós estamos lendo. E talvez você possa pensar, você lê um verso e você ainda não tocou ainda no que você foi falar, no que você leu. Mas é porque se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala que este Eliseu, depois que ele sucedeu a Elias, depois que ele tomou o manto de Elias e começou o seu ministério, ele se muda para Jericó, e em Jericó ele começa um relacionamento com um grupo de pessoas que eram denominadas a escola de profetas. Talvez o primeiro seminário bíblico citado na Bíblia, que começou com Samuel, Elias e Eliseu começam a dar um fundamento mais robusto, mas Eliseu é que realmente toma as rédeas daquilo dali e começa realmente a introduzir aquilo que realmente eles deveriam aprender. Porque a função, volto a dizer, do profeta era ser a boca de Deus. Eles deveriam exortar o povo a voltar para os caminhos. E nessa escola de profetas, nós vamos ver que os discípulos dos profetas, eles aprendiam, vamos dizer que aprendiam oratória, aprendiam a cantar, aprendiam o que era o ofício profético. Mas no capítulo 6, entre a cura de Naamã e a guerra com os sírios, diz que os discípulos chegam para Eliseu e falam, olha, Eliseu, a nossa casa está pequena, nós precisamos aumentar ela, nós precisamos fazer algo. E Eliseu fala, então vai. Então nós vamos lá no Jordão, pegar umas madeiras, cortar uns troncos e vamos construir uma casa maior para que nós possamos morar. E diz que Eliseu diz, vai. E alguém fala, mas Eliseu, vem com a gente. E Eliseu, então eu vou. Pula de ideia e vai. E lá eles estão trabalhando fervorosamente. E de repente, diz que um dos trabalhadores, um dos profetas, deixa o seu machado cair. E o machado cai dentro d'água. Igual aquela moedinha que cai bem no ralo, que você não tem como pegar. Tu fala, era o único dinheiro que eu tinha, era do pão. E o profeta fala, ó, meu Senhor,
O machado nem era meu, era emprestado. E Eliseu falou, onde é que está o machado? Caiu ali. Eliseu vai lá, corta um pedaço de um galho, joga no local onde está e diz que o machado flutua. É estranho dizer que o machado flutuou. Eu estava pesquisando e teve um escritor que falou que Eliseu cortou o galho e pegou o machado lá no fundo e levantou o machado. Eu falei assim, meu Deus, eu vou parar de ler esse homem. Tem alguma coisa errada aqui. O machado flutua. E geralmente quando a gente está lendo isso aqui, a gente vai logo para o machado flutuar, que afinal de contas o espantoso não é um grupo de pessoas e falar com seu mestre. O espantoso não é um grupo de pessoas dizer que vai trabalhar. Hoje talvez até seja, mas o espantoso não é isso. O espantoso é o machado, o sobrenatural é o machado flutuar. Mas, irmãos, para o machado flutuar aconteceu alguma coisa. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente. Nosso tempo é um pouquinho mais curto, né, na live. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês bem rapidamente. Primeira coisa é o que se encontra do verso 1 ao verso 3, que diz que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Ou seja, só o verso 1, né? A iniciativa de tudo que está acontecendo aqui não foi de Eliseu, que era o mestre. A iniciativa foi dos discípulos, que achavam que a casa estava pequena, porque, na verdade, não era somente um seminário. Parece que alguns eram casados, tinham filhos e habitavam ali, e realmente a casa fica pequena. A casa estava ficando pequena. E eles tomam a iniciativa e falam, olha, Eliseu, está apertado, vamos fazer alguma coisa. E eles simplesmente não chegam e falam, olha, está apertado, Eliseu, dá teu jeito. Não, eles falam, Eliseu, está apertado e nós temos uma ideia. Eles não se conformaram com a situação, eles não se conformaram com o que estava acontecendo. Às vezes o que acontece com as pessoas é se conformar com tudo. Está difícil, está difícil, está ruim, as coisas não estão acontecendo a contento. Tá bom, é assim mesmo. Não vamos mexer com isso, não. Mas o não conformismo, atrelado à atitude daqueles discípulos, fez com que a casa aumentasse. Cortar galhos não é fácil, não, irmãos. Quem já teve que cortar, capinar, sabe como é difícil. Mas o trabalho não tem atalhos. Construir uma casa é difícil, porque você tem que fazer fundamento, você tem que construir o alicerce, você tem que trabalhar, você tem que empregar o teu tempo, você tem que empregar recursos. É iniciativa. Aqueles discípulos tiveram iniciativa para constatarem algo e tomarem uma providência. Talvez algo está acontecendo na sua vida, alguma coisa. As coisas estão apertadas, as coisas não estão muito boas, ainda mais no tempo de pandemia. Já estava difícil antes da pandemia, com a pandemia, então está mais difícil ainda. Mas Deus está falando, não se conforme. Não deixa que alguém tome as rédeas por você. Se você é pai, tome as rédeas com o seu filho, pais, né? Tome as rédeas com o seu filho. Converse com ele. Senta para lá para ensinar, né? Agora em tempo de escola online. Senta com ele. Senta com a sua esposa, senta com o seu marido. Vê como é que vocês podem um ajudar o outro nesse momento. Tome a iniciativa. Não espere que alguém faça o que você pode fazer. De repente, você pode ser um instrumento para ganhar vidas. Você pode enviar o link para pessoas assistirem a essa live ou qualquer outra live, né? Qualquer igreja. Você pode falar para a pessoa que está próxima de você, falar, olha,
o nosso Deus é maior do que isso. No seu trabalho, na sua escola, de repente, um amigo de escola. Aqueles jovens não esperaram que Eliseu tomasse a direção. Mas eles não fizeram de qualquer jeito. Eles falaram com Eliseu como deveria ser a ideia deles. E simplesmente não deram a ideia. Eles tomaram a posição para construir o que eles queriam. Não espere que outros façam o que você pode fazer. A função do profeta naquele momento, naquela área ali, era trazer o povo de volta para Deus. Já falamos disso. Eu quero deixar isso bem claro. É a mesma coisa que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, aonde ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, aonde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando a gente escuta sal, a gente está acostumado com aquele sal de cozinha. Mas nesse tempo aqui, o sal tinha que ser retirado de cavernas. Era um mineral retirado de caverna, tinha que cavar para tirar aquele sal. Então era uma coisa trabalhosa. O sal era importantíssimo naquela época, porque ele mantinha ou conservava os alimentos, carne. Antigamente era banha de porco, né? O pessoal fala comigo de banha de porco, que enfiava a comida dentro da banha de porco. Naquele tempo era sal. Enchia de sal para conservar, não tinha geladeira. Então o sal era importantíssimo. No nosso caso aqui, você pode ser o sal da terra, que é manter o raciocínio, manter a vida das pessoas, é manter a vida, né? A espiritualidade sem podridão, porque o pecado é como uma podridão, alguma coisa que apodrece o homem, ele perde o senso, ele perde a sensatez para tudo, ele faz do que ele acha, ele pensa que ele é o Senhor de tudo. O pecado faz isso, ele destrói famílias, ele tira o senso das pessoas, ele tira o prazer de às vezes estar em casa. Mas só que você pode ser o sal dessa terra, você pode dar sabor, você pode conservar as vidas. Deus está esperando que você seja sal realmente, que você seja luz, porque aonde a luz brilha, o pecado não cresce. A Bíblia diz que aquilo que estava sendo feito às escuras é posto às claras. Deus está esperando isso de você. Que você seja sal da terra e luz do mundo. Que você aproveite esse seu tempo, talvez, de home office. Está em tempo de falar sobre isso, né? Para trabalhar um pouco mais para o Senhor, de repente. Você que falava que não tinha tempo para nada. Você está com tempo de sobra, talvez. Para ler a Bíblia, para cuidar da tua esposa, para cuidar do teu filho, para consertar aquela lâmpada, aquela fiação que tanta tua esposa fala, Anderson, vai lá, conserta aquele portão. Deus está esperando você tomar uma atitude, ser empreendedor. Também é necessário falar que a iniciativa foi boa, mas aconteceu alguma coisa que não era tão bom assim. O verso 4 e 5 diz que no momento que ele estava trabalhando, o machado caiu no Jordão. E talvez você possa não ter ideia como é o Jordão, mas no capítulo 5 diz que Naamã, quando ele é aconselhado pelo próprio Eliseu para se banhar, para
para se curar da sua lepra, ele fala, poxa, Abná e Farpar, né, muito melhor, não são rios muito mais limpos do que o Jordão? O Jordão era uma água suja. Ninguém queria ficar tomando banho no Jordão direto. Foi lá que o machado caiu. Nós estamos preparados para o tudo a contento. Mas quando as coisas não funcionam direito, nós não conseguimos lidar muito bem com isso. Nós estamos num tempo de dificuldades. Não quero me estender muito nisso, mas há pessoas que estão... Nosso amigo é psicólogo, quase lá, né? Psicólogo, sabe que as pessoas estão pirando. As pessoas estão nesse isolamento, elas estão perdendo a consciência de muitas coisas. Estão nervosas. Tem casais brigando por causa de coisas ínfimas, sem importância. As pessoas estão tendo que se juntar, né? Isso está causando choques. Mas talvez muitos de nós estejamos igual aquele jovem que perdeu o martelo, desesperado. De repente, a perda de alguém que você goste. É difícil falar sobre isso, né? É difícil falar sobre isso. Alguém que morreu, desemprego, escassez de alimento, ninguém para conversar. Nós não estamos acostumados às dificuldades. Nós não lidamos bem com isso. Mas eu quero te falar que nesses momentos de dificuldade, você pode conhecer o Senhor. Deus, Ele não parou de ser Deus neste momento de pandemia. Ele continua sendo Deus. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua trabalhando, Ele continua chamando, Ele continua operando. Ele continua disposto a te dar ouvidos, a estender a mão. Talvez você possa se sentir sozinho, mas Deus está esperando simplesmente você falar, Senhor, estou aqui, vem. A Bíblia diz, lá em Atos, capítulo 12, que Herodes começa a maltratar a igreja está crescendo, e ele começa a maltratar a igreja. A primeira coisa que ele faz é decapitar a Tiago, irmão de João, e manda prender Pedro. Isso, o verso 1 e o verso 2 dizem isso. Mas no verso 24, Atos 12, 24, diz assim, não posso me demorar muito. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O nosso Deus trabalha enquanto nós não estamos vendo. Ele pode usar essa situação para te abençoar, para curar de repente a cegueira, para te reaproximar da sua esposa, como já disse. O nosso Deus não deixou de ser Deus. Acidentes acontecem. Nós não conseguimos ter domínio sobre tudo. Louco é o homem que acha que ele tem domínio sobre tudo na sua vida. Tem gente que quer dominar tudo. Né? Nada acontece se não passar pela mão dele, é uma loucura. Acidentes acontecem, imprevistos, momentos difíceis. Mas eu quero te dizer que o que pode ser acidentes pela nossa perspectiva, pelo nosso olhar, isso está dentro do plano de Deus. Porque Deus tem o domínio de tudo. Isso não está fora do controle do Senhor. Isso não está fora
da mão, não está fora daquilo que Deus tem planejado. Talvez nós, lá no nosso início, como o pastor falou, lá no finalzinho do ano, começamos a planejar, começamos a falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou aumentar a minha casa, eu vou construir, eu vou arrumar um outro emprego, eu vou fazer um curso, eu vou começar a faculdade. Mas Deus falou, louco, eu é que tenho domínio sobre tudo. Esta pandemia está servindo para dizer que quem tem o controle de tudo não é você, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Ele tem o controle, tudo está em suas mãos. Ele diz lá em Isaías 55, do 8 ao 11, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Deus tem um plano para isso. Pode ser difícil de você entender hoje, mas Deus tem um plano para isso. Se você aceitar isso, as coisas vão ser mais fáceis para você. Às vezes nós tentamos recalcitar, brigar com Deus. Não, isso não está certo. Deus sabe de tudo. Só para nós encerrarmos. Talvez você pense de uma forma, desse jeito. Talvez você seja como aquele jovem que chegou para Eliseu e falou, olha, perdi o machado, me ajuda. Talvez ele pensasse que Eliseu poderia chamar os demais profetas e começar a procurar o machado lá no Jordão. Ou talvez fosse falar com o dono do machado, já que Eliseu estava nas altas rodas. Ou não sei, quem sabe, Pensava que Eliseu ia dar um mergulho no Jordão e achar o machado lá no fundo. Mas assim como Eliseu surpreendeu aquele jovem, porque, sinceramente, jogar um galho em cima e o machado flutuar, eu ficaria muito surpreso. Não sei você. Deixe Deus te surpreender. Assim é o Senhor. Ele está para te surpreender. Você vai ficar surpreso com o que Deus fará na tua vida. Amém? Deixe Deus. O nosso Deus, Ele tem um plano para tudo, inclusive para a pandemia.